sejam todos muito bem-vindos ao programa Fiscais da Natureza. Meu entrevistado de hoje é o Gilmar Altamirano, ele é publicitário e ambientalista, membro fundador e atual diretor-presidente da Universidade da Água. Gilmar, bem-vindo. O que é a Universidade da Água? Nós tentamos começar a abrir um espaço na área verde, no reservatório da Sabesp, para a população. No início de 98, eu fui conhecer esse espaço da Sabesp para ver se era possível a população conviver com essa área verde. Nós começamos a dizer, por que não fundamos uma ONG, uma ONG, em defesa da água? E daí surgiu o projeto, eu sou publicitário, eu sempre fui ambientalista, então... Isso quanto tempo atrás? Isso há 13 anos atrás. 13? 13, isso em 1998, início faz das tempo. Nessa época a água não estava na pauta. Né? Não estava, ninguém falava da água. Falava na água, era uma concessionária, o governo, Sabesp, né? E aí a gente levou esse projeto, essa proposta, para o ex-governador Franco Montoro, que era um cidadão, não preciso dizer aqui, um cidadão mestre, cidadão inédito, tem uma visão à frente do seu tempo. E ele incentivou a criação, ele, o filho dele, o Ricardo Montoro, na época, incentivou a gente a criar a ONG. A gente sempre acha que com a tecnologia a gente vai ser capaz de limpar a água, né? Por mais suja que ela esteja. Mas vamos pensar num modelo de cidade que não tem mais água, a gente tem que usar aquela que tem. A gente usa aquela água, polui, vai para a estação de tratamento, a gente usa de novo, ela vai para a estação de tratamento. Existe a possibilidade dela ser sempre renovada? Ou uma hora ela é poluída a tal ponto que não tem mais chance? Não, a água sempre... As pessoas perguntam assim, a água vai acabar? Não. A água não vai acabar, é a mesma desde o princípio dos tempos. O que vai acabar? O que vai acabar? Água limpa. Água limpa. Água limpa e segura. Água limpa doce. Você ouve dizer que a água vai acabar? É um terrorismo, né? Mas sim, está meio certo. A água não vai acabar, ela vai continuar existindo para quem tem dinheiro. Porque ela vai ficar cada vez mais cara. Porque ela vai ficar cada vez mais longe de buscar e o tratamento vai ficar cada vez mais caro. Então, quem tem dinheiro vai ter sempre água. E quem não tem dinheiro, realmente, para essas pessoas, a água vai acabar, não é isso? Eu diria que quem tem dinheiro também precisa se cuidar. Não é um problema só da questão quem tem ou não tem dinheiro. O que acontece com o Brasil é que a gente tem, onde se fala muito sobre a distribuição da água. As bacias que mais têm água, por exemplo, a bacia amazônica, tem 0,6% da população. 0,06%. E a bacia que tem menos água tem 60% da população, que somos nós aqui. A Uniágua nasceu com a missão bem clara, que diz assim: proteger, preservar e recuperar a água através da educação ambiental. Essa é a missão da Universidade da Água. O que significa proteger? Nós não abordamos esse conceito. Eu falo proteger assim. Quando eu falei para você que 84% do esgoto, e isso é um dos maiores índices do Brasil, o maior índice do Brasil, em São Paulo é coletado e só 44% tratado, onde vão esses 40% do esgoto? Os rios, voltam para os rios. 87% dos resíduos sólidos aqui dessa bacia vão para aterros sanitários. E o que é jogado nas ruas? Eu li que 36% da poluição do rio Tietê é de lixo jogado na rua. Exatamente. Então a gente fica pensando, como que o governo vai fazer a despoluição se a cada chuva, a cada enxurrada, mais 36% de lixo vai cair no rio? Você já passou? Vai ficar complicado, né? Porque pode parar com todos os esgotos clandestinos e tudo, mas se a população joga na rua, não faz diferença, o rio continua. Aí as pessoas falam assim, poxa, mas será que um dia nós vamos limpar o Tietê, vamos limpar o Pinheiros? Se não pararmos de jogar um simples cocô de cachorro, né? Não recolher na calçada, papéis, PET, bituca de cigarro, são bilhões de bitucas de cigarro que junta isso, óleo de cozinha que às vezes é tirado na própria galeria ou na própria pia, tudo isso forma uma sopa tóxica, né? Fuligem de pastilha de freio, 7 milhões de automóveis, você vê a frente do teu carro, não fica tudo sujo, tanto frear, aquilo são metais pesados.
Imagine todos os carros soltando aqui no asfalto, pneus, etc. Isso chama-se poluição difusa. Tem uma sopa tóxica que quando chove, carrega tudo isso, muita coisa a gente não vê, para o bueiro, que vai para um córrego enterrado, que nós não conhecemos, que está em todo o fundo de vale, tem um rio. Todo. A gente não vê, mas todo o fundo de vale. E vai parar no Rio Pinheiros. Se você pensa que a gente vai utilizar um dia, e precisa utilizar, porque nós não temos água disponível, o Rio Tietê para beber a água, você imagina o quanto vai se gastar para despoluir o Rio Tietê. Então como é que você faz para não para despoluir o rio? Despoluir é uma palavra que nós inventamos. A natureza não tem esse papo de despoluição. É só parar de poluir. Ela faz isso naturalmente. Ela se renova, né? Sim, A educação ambiental, ela pode ser ensinada sem se tornar maçante. Eu diria que a melhor forma de educação ambiental é você trabalhar a sua comunidade, o estudo do meio, reconhecimento daquilo onde você vive. É a melhor coisa que tem. Quando uma criança, e as escolas fazem muito isso, é assim, peça para as crianças fazerem uma maquete do seu bairro, o que tem de bom, o que tem de ruim, ou de um rio do seu bairro, quais são os problemas do bairro. Então ela começa a perceber e descobrir o seu bairro, porque o dia a dia da gente, andando no ônibus, a gente não percebe as coisas. É tudo muito distante. Primeiro que a gente não pode nem chegar perto do Rio Tietê, né? Então nós não temos essa cultura de navegar, Você já navegou um dia no Rio Tietê? Tem um problema? Não, mas eu sei que tem um projeto Navega São Paulo, né? Então, um dia eu fui ver, e a visão, no Navega São Paulo, a gente teve lá um passeio, a visão que você tem do rio, de dentro do rio, é completamente diferente. Eu morro de vontade. Nós temos um projeto agora, que vamos iniciar talvez ainda esse ano, que chama-se Escola Flutuante Billings. Que é levar as crianças às escolas numa escuna, com monitores, com professores, mostrando os problemas do ponto de vista de dentro da Billings, assim, olhando a chegada do afluente, do tributário, como é que o lixo chega, como você faz alguma coisa nas casas, como é que a degradação da represa, o que está bom nessa represa que abastece parte da população de São Paulo, por que a cidade tem um educador, um médico chamado Apolo Herring, um médico mineiro, que é ambientalista, que ele diz assim: Gilmar, a terra é a mãe da água. O que você fizer na terra vai afetar a água. Então tudo que acontece com a água é que nós fazemos do lado de fora, né? Então quando você olha do ponto de vista do rio ou do ponto de vista de uma represa, de uma Billings, você começa a ter uma outra visão, que é do ponto de vista do... E quando eu fui para o Rio Tietê, foi um assombro você navegar no Rio Tietê. Você não imagina... É para criança, né? Não só para criança. A gente foi um grupo de adultos lá, e de jornalistas. Mas a Universidade da Água é para criança só? Não necessariamente. Não? O foco é a criança. Mas começando, a porta de entrada tem que ser criança. Que idade começa? Você pode começar com 0, eu brinco sempre que assim, com 3 anos você começa a sensibilizar uma criança. O simples ato de lavar uma mão, você pode ensinar a criança dentro da faixa etária dela. Então, a porta de entrada, você começa, dentro do entendimento dela, a manifestar como é que é a água, né? Uma criança começa a distinguir, você tem 2 copos, e aí você põe um copo poluído e um copo com água limpa, e você começa a mostrar a questão da poluição da água. Então, nós criamos pela Universidade da Água, até para começar com a criança, a gente chama a Turma da Água. Então são personagens gotinhas, que cada um tem um conceito. Então, por exemplo, a Gotilde, nós temos o casal central, que é a Gotilde e o Pingote. A Gotilde é a gotinha limpa, asseadinha, representa a água limpa. Aqui, ó. Então as duas gotinhas. Então, a Gotilde representa a água limpa. Ela é toda asseada, ela adora mãos limpas, ela quer que as verduras sejam todas lavadas, ela gosta de banho, economia de água, ela é toda correta. E o Pingote, que vocês estão vendo que é um pouquinho mais cinzinha, o Pingote é a gota poluída. Mas ele não quer ser poluído. Ele mora à beira de um rio, onde muita gente atira lixo nele, então ele é uma gotinha poluída. E aí ele, obviamente, tem toda uma historinha que envolve os dois. Ele adora a Gotilde, mas ela diz que só
namora com ele se ele passar por um rigoroso tratamento de água, porque afinal o amor é puro. Então a gente criou a Turma da Água, que tem a Rotilde, foi pensada pedagogicamente, o Pingote, você tem a Vovó Gota, que conta como é que era a água no tempo dela, como é que os rios eram limpos. Você tem o Tio Clorídeo, que é um técnico que explica um pouquinho. Você tem o Jacques Meio Ambiente, que é um gringo, uma gota hipocondríaca. É bem pedagógico. Bem pedagógico. Você acha que é possível conscientizar essa nossa geração ainda? Ou a gente vai ter melhoras aí para o nosso país, para o meio ambiente, para o nosso planeta, só quando essa nova geração crescer e tomar frente das questões? Eu digo que o Alvin Toffler, um autor famoso que escreveu aí, muito antigo já, assim, que é a terceira onda, que a onda, ela não bate na praia no mesmo lugar, no mesmo tempo. Ela vai chegando e tal. Essas gerações estão se entrelaçando. Você percebe, você fala com os jovens hoje, os jovens estão muito mais conscientes. Não é verdade. Eles estão mexendo, eu acho que está havendo uma transformação. E nós temos muito mecanismo, né? A gente tem um trabalho de educação ambiental muito forte, ONGs fazendo, voluntários, você com o teu programa, que eu acho fantástico, chamando gente aqui. Então vocês são a nossa esperança de que esse mundo mude. Eu acho que já existe uma mudança. Agora, para mudar mais rápido, é só quando dói, quando a escassez, quando você chegar em casa. E já aconteceu muitas vezes, né? De repente, assim, não tem água, né? Aí as pessoas, né, abrem a torneira e tomam um choque, né? Nossa, não tem água, a caixa está vazia. Então, quando avisam, então as mães correm, começam a armazenar, tem panelas, essa coisa toda. Nós ainda não tivemos esse problema que outros países são gravíssimos, não tem nem água limpa e nem saneamento básico. 1 bilhão de pessoas no mundo hoje não tem acesso à água limpa. E 1/3 da população, em torno talvez de 2 bilhões, 3 bilhões, não tem nem saneamento. Então, mais rapidamente, infelizmente, só quando falta. Ou que dói no bolso, como eu acabei falando da questão da multa. Como a gente começar a cuidar da água? O que a gente pode fazer? Não é só a economia de água. A gente tem que pensar no conceito de proteção que eu acabei de falar para você. De proteger as nascentes, proteger os rios, recomposição de matas ciliares. Então a gente tem que pensar o seguinte, que lixo é o vilão da água. Nós temos até um personagem que chama Lixídio, que é um negócio gosmento, assim, que mostra para as crianças o quanto essa poluição difusa é difícil. Então a proteção não tem, gerar menos lixo, reciclar seu lixo, com todas as dificuldades que a gente tem numa metrópole, não tirar lixo nas ruas. Etc. E a recuperação é aquilo que a gente fala de reuso, que é você pegar uma água que está mais ou menos limpa, que foi usada, como eu falei, num tanque, numa coisa, e recuperar essa água usando ela na lavagem de carro, de quintais, etc. Obrigada. Conversei com o Gilmar Altamirano, ele é publicitário e ambientalista, membro fundador e atual diretor-presidente da Universidade da Água. Obrigada mais uma vez, Gilmar. Beijo para todos vocês. Eu espero vocês na quinta-feira, semana que vem aqui. Até.